Vamos começar nosso estudo de hoje. Vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus porque o Senhor nos agracia novamente com a tua presença, nos agracia novamente com a presença dos nossos irmãos, ó Pai, a fim de podermos cada vez mais reconhecer nossa humanidade diante do Senhor, e ao reconhecer nossa humanidade, reconhecer também nossa total dependência, ó Pai, do Senhor, dependência da tua palavra, da orientação, ó Pai, do teu Espírito sobre as nossas vidas. Por isso peço a Deus que o Senhor seja gracioso conosco nessa noite, ó Pai, que o Senhor nos instrua consoante a tua palavra, e assim, ó Deus, possamos sempre viver debaixo do teu amor. Em nome de Jesus, amém. Bom, há duas realidades que a gente gostaria que não existisse, mas que existem. E porque existem, a palavra de Deus nos orienta como viver com essas duas realidades. Uma delas é a pobreza, né? A pobreza é uma realidade que existe e que é muito mais grave do que muitas vezes a gente imagina, e que é um papel importante da igreja com relação a isso. A outra realidade que existe e que a gente não gostaria que existisse é Satanás, o mal, né? Então, muitas vezes a gente não compreende direito como que nós lutamos a questão espiritual, né? Então, dois textos eu quero trabalhar nessa noite com os irmãos. Uma é 2 Coríntios 8, que vai falar com relação à nossa atuação em relação à pobreza, e a outra é Efésios 6, que vai trabalhar com relação à questão da nossa luta espiritual, que é uma realidade e que a gente precisa se posicionar em relação a isso. Então, por isso que nessa penúltima conversa nossa, antes de nós entrarmos no texto do Apocalipse, né, na semana que vem, a gente vai trabalhar esses dois textos, porque são duas realidades que muitas vezes nós deixamos para lá, né? E a gente precisa ter uma atuação muito clara a respeito disso. Por isso, quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, que vai dizer assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho: convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem.
Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Amém. Esse texto é um texto muito importante para a nossa vivência cristã, porque ela vai dar completude à nossa fé. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Então, como é que nós damos concretude à nossa fé? Uma coisa nós precisamos entender a questão da fé, é que muitas vezes nós queremos, não que pela fé nós nos convertamos a Deus, muitas vezes queremos que pela fé Deus se converta a nós. Como é que é isso? Toda vez que eu coloco os meus desejos, as minhas necessidades, as minhas ansiedades em primeiro lugar, eu vou me dirigir a Deus para que Deus se converta a mim, porque eu quero que Deus se mova em minha direção, Deus mova a sua mão em favor de mim, Deus se mova para mim. Então eu quero que Deus se converta a mim, porque eu não estou disposto a mudar, eu estou disposto apenas a receber as necessidades, as bênçãos de Deus. Então eu tenho um tipo de relacionamento com Deus que eu proponho para Deus a minha necessidade, e Ele é aquele que vai suprir as necessidades que eu tenho, e é por isso que eu me aproximo de Deus, para que Deus apenas atenda as minhas necessidades. Quando eu desenvolvo esse tipo de relacionamento, não é um relacionamento honesto com Deus, porque nós não nos aproximamos de Deus para que Deus se converta a nós, mas nós nos aproximamos de Deus para que nós nos convertamos a Deus e nos convertamos à missão dele. Então eu pergunto assim para Deus: Deus, o Senhor já me abençoou com a sua graça, com o seu amor. A tua palavra vai dizer lá em Efésios que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais de Cristo Jesus. O Senhor me dá vida e me dá a existência vivendo debaixo da sua graça, que é manifestada pelo sangue do Cordeiro revestindo a minha vida, o Pai me abençoando e o Espírito Santo me empoderando para toda boa obra, a palavra do Senhor me direcionando para tudo aquilo que eu tenho que viver, a maneira como eu tenho que viver. Então, a maneira como vou me aproximar de Deus não é a maneira de dizer assim: Deus, eu preciso disso, mas é a maneira de dizer: Deus, o que o Senhor precisa agora de mim? Porque eu me aproximo de Deus para eu me converter à missão dele, não ele se converter à minha missão. Então, já que eu recebi tudo, então agora eu digo: Deus, o tudo que eu tenho é do Senhor, porque do Senhor foi, o Senhor é quem me deu. Então, Deus, o que o Senhor precisa? O que o Senhor quer realizar aqui em Sorocaba? O que o Senhor quer realizar aqui na igreja metodista? O que o Senhor quer fazer? Deus, o que o Senhor quiser fazer, saiba que tem um povo que adora o teu nome, que não vive mais para si, mas que agora nós vivemos para o Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer fazer, porque agora nós estamos dispostos a viver dessa maneira, a viver inteiramente para a vontade do Senhor. Amém? Amém? Então, uma questão importante é saber como que nós desenvolvemos a nossa relação com Deus, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa fé, em gente dar concretude na nossa fé. Como é que nós damos concretude à maneira como nós cremos? A gente vai dar concretude com a maneira como nós, primeiramente, vamos nos aproximar do divino. Se nós nos aproximamos de forma interessada ou interesseira, ou se vamos nos aproximar de forma grata, disponíveis à missão. Então, aqui aos Coríntios, Paulo vai trabalhar uma questão muito importante com a igreja. A igreja
tinha crescido, se desenvolvido, os irmãos tinham sido altamente abençoados por Deus. Deus havia transformado o coração, a vida desses irmãos. E agora Paulo fala assim: pois bem, agora nós temos uma missão a fazer. Qual é a missão que nós vamos fazer? Então, 2 Coríntios hoje, uma igreja em missão. Há uma desigualdade fomentada pela competição. Primeira questão é que a competição ele gera desigualdade. Nós temos que ter uma clara noção da realidade que nós vivemos. Desde o Éden, o problema sempre foi competição. O problema foi quando Deus achou comércio no coração do homem, quando Deus achou comércio no coração de Lúcifer. E por que achou comércio? Porque achou competição. Então o problema de Lúcifer, quando ele caiu, era que ele queria ser igual a Deus. Ele não tinha condições de conviver com Deus sendo menor que Deus. Qual foi o problema de Adão? Foi que ele quis ser igual a Deus. Quando ele viu o fruto e ele percebeu que aquele fruto o fazia igual a Deus, então foi o momento que ele caiu. É por isso que Satanás usou essas palavras. Deus sabe que no dia em que dele comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A competição está na essência de cada um de nós. É por isso que depois da queda, isso se agrava, por exemplo, que vai mostrar que essa competição inclusive mata. Por quê? Porque em Gênesis 4, 5, no conflito entre Caim e Abel, vai dizer que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. E Caim então vai resolver matar Abel por uma questão litúrgica, por uma questão religiosa e mais por uma questão competitiva, porque ele viu que o seu irmão estava sendo aceito por Deus e ele não. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa questão competitiva, ela é a causa da desigualdade. Ela é a causa de nós chegarmos diante de Deus e querendo cada vez mais coisas para nós, para que nós tenhamos mais do que o outro. Muitas vezes nós queremos coisas não porque nos falta, mas porque nós temos menos do que o outro e nós queremos mais. Nós somos inteiramente insatisfeitos, nós somos completamente sempre ansiosos por aquilo que nós queremos. Então, quando uma pessoa compra, por exemplo, um carro, compra o seu primeiro carro. O meu carro, por exemplo, o meu primeiro carro foi um Fusca 76, né? E para mim estava ótimo. Mas depois passa um tempo e fala assim: ah, Fusca é muito bonito. E aí você vai querendo um carro cada vez melhor, não é isso? E aí, por vezes, você não consegue ficar satisfeito com o que você tem, enquanto você não comprar aquilo que você almeja. Só que quando você consegue comprar o que você almeja, você percebe que a satisfação por aquilo que você adquiriu passa rápido. Você vai querer algo melhor ainda. Quando você está no emprego, você, legal, né, conseguiu o primeiro emprego, mas você já vai almejando cargos cada vez maiores. E não há nada de problema com isso. O problema é que quando a competição, esse instinto competitivo que nós temos, nos faz olhar o outro não com generosidade, mas a gente faz olhar o outro com arrogância, com soberba. A gente olha o outro não como um irmão,
com alguém em quem está a santidade do divino, porque está ali a imagem de Deus no outro, mas a gente olha o outro como adversário. A gente olha o outro como alguém que pode nos passar a perna, então para que o outro não passe a perna primeiro em nós, a gente passa a perna no outro antes de nós. Porque muitas vezes nós olhamos uns aos outros como adversários. E numa sociedade competitiva como nós temos, no momento de crise em que nós estamos, essa questão da competição cada vez mais se acirra, porque isso está dentro da gente, ou não? Isso está dentro da gente. Desde criança a gente quer ter brincadeiras para vencer o outro, desde pequeno. Menino então é uma coisa, né? Sempre aquele instinto competitivo, e isso vai transbordar para a vida, e esse instinto competitivo vai gerar desigualdade, inclusive morte, quando o outro passa a ter mais do que nós, e a gente não consegue dar conta de vencer o outro. Então, com Caim, no caso, e o Caim resolveu matar Abel por inveja do que o Abel tinha e ele não tinha. Porque se o Caim matou Abel, o Caim ficou sozinho, ele virou o rei da terra. Tinham duas pessoas em toda a terra, os dois filhos de Adão e Eva, e os dois não se suportaram. E a gente sabe o que é isso quando a gente tem mais de um filho, não é isso? Sim ou não? Ou só as minhas filhas nunca brigaram? Se vocês não. Relacionamento é difícil. Por quê? Porque a competição sempre nos leva a tentar vencer o outro, ou pela competência, ou por outras maneiras, tá certo? Mas também a competição cega e escraviza, como no caso do José, que nós já estudamos. E lá em Gênesis 47, verso 20 e 21, vai dizer assim: assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à escravidão, à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Competição. E nós sabemos que na história de José, ele tinha essa questão da competição era muito acirrada no coração de José, desde a sua meninice, quando ele entra em competição com os irmãos. E aonde ele vai levar esse instinto, até que ele se torna o primeiro-ministro de todo o Egito, e ele escraviza todas as pessoas por um sentido de império. E por que ele faz isso? Porque ele queria ser o maior entre os maiores. É por isso que já disse alguém que se você quiser conhecer de fato uma pessoa, dá essa pessoa o quê? Poder. Porque com todo poder ela vai se revelar de fato, e mostrar quem de fato ela é, porque vai revelar que deve ser o caminho, que na realidade deve ser o caminho para a igualdade. O fato de nós termos poder e conhecimento não deveria ser algo que nos tornasse desiguais, mas nos tornasse iguais, porque no princípio de Jesus, aquele que
tem mais, aquele que tem mais poder, aquele que sabe mais, deveria servir aqueles que têm menos, que sabem menos, que têm menos poder. Mas o problema é que essas coisas não são mais instrumentos para a generosidade, mas são instrumentos para a desigualdade. É por isso que o propósito pelo qual vivemos faz toda a diferença para a estrutura social. E aqui entra a questão da igreja, por exemplo. Como é que nós vivemos a igreja dentro de um sistema de competição como a nossa, mas vivendo tudo que Deus nos dá a fim de produzir igualdade, a fim de produzir generosidade. E o texto que nós lemos vai dizer que a generosidade é o caminho da graça de Deus. No capítulo 8, no verso 1, que não está aí, vai dizer assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Então a graça vai delinear tudo que vem para baixo. E o que vem para baixo? Verso 2: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunhos que eles deram tudo quanto podiam, e além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Ou seja, essa igreja de Coríntios está sendo ministrada por Paulo para que eles vivam da mesma maneira como as demais igrejas da Macedônia, que era a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos, a igreja de Éfeso, que eram igrejas que, a exemplo de Coríntios, também estavam passando por grandes dificuldades, estavam vivendo um momento de crise, estavam passando momentos altamente complexos, porque eles tinham perseguição religiosa, os irmãos da igreja perdiam seus empregos, perdiam casa, eles viviam numa instabilidade constante. Mas é interessante que em meio à crise, em meio à grande dificuldade que eles viviam, e vai dizer que no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. O fato deles estarem sendo perseguidos, passando dificuldades e em pobreza, não tirou do coração deles a generosidade. E esses irmãos, então, eles tomam uma iniciativa deles, por iniciativa própria deles, eles suplicaram o privilégio de participar da assistência aos santos. Por quê? Porque uma coisa foi quebrada no coração dos irmãos, pela graça de Deus. E o que a graça de Deus quebra no coração nosso, quando essa graça se manifesta? Quebra a competição, e que nos torna generosos, mesmo que sejamos nós os necessitados. Mas a gente sabe que, porque cremos em Cristo, Cristo vai cuidar de nós. Mas enquanto Cristo cuida de nós, nós somos levados a cuidar dos outros, porque a graça de Deus quebra aquilo que nos dividia, que era a competição. Agora nós nos tornamos generosos. E esses irmãos, passando dificuldades, eles não viam problema nenhum em serem extremamente generosos. Por exemplo, a igreja de Filipos. A igreja de Filipos, que estava passando várias dificuldades, era uma das igrejas mais pobres das igrejas do Novo Testamento, e eles resolveram mandar uma oferta para Paulo,
e uma oferta muito generosa para a manutenção do apóstolo Paulo. E não somente isso, eles mandaram junto à oferta uma pessoa que era a oferta, o Epafrodito. Porque lá no texto de Filipenses vai dizer que o próprio Epafrodito se tornou uma oferta, chegando quase à morte para servir o apóstolo Paulo. Então, o que acontece é que nós, como igreja, nós precisamos aprender que numa sociedade competitiva, o Evangelho de Cristo ilumina toda a cidade quando nós quebramos esse sistema competitivo e nos tornamos generosos. Porque a generosidade é a contracultura de hoje. A cultura nossa é competitiva. É por isso que palavras como humildade, bondade, benignidade, misericórdia são palavras hoje muitas vezes associadas a pessoas fracas no mundo competitivo. Quando você está inserido num mundo competitivo e a pessoa diz assim: a pessoa lá é bondosa, ela é humilde. Isso é um estereótipo de líder? Não. Qual é o estereótipo de líder que nós temos hoje? É o cara truculento, forte, não sei o que, astuto, né? Como Jesus. É isso? Não. É por isso que, se há uma contracultura hoje, a nossa contracultura é a generosidade. Porque o normal é que as pessoas olhem uns para os outros como adversários. Isso a gente vê em todo lugar, inclusive no trânsito. Não é? Tem gente que não permite perder uma vaga ali na frente, porque tem um espírito competitivo. Ah, não vou deixar o outro entrar, não, ele tem que ficar lá. Né? Não é assim? Diz que generosidade, ela tem que ser a marca nossa. Mas a generosidade não é quando nos sobra as coisas, mas também quando nos falta. É por isso que o apóstolo está dizendo, citando o exemplo das igrejas da Macedônia, que eles passavam por extrema pobreza, mas a pobreza, as tribulações não eram justificativas para que eles deixassem de ser generosos. Ao contrário, eram essas igrejas que insistiam com Paulo para que eles se tornassem participantes da ajuda dos santos. Por quê? Porque eles entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. É por isso que eu comecei dizendo aqui, que maneira nós nos aproximamos de Deus? Nós nos aproximamos de Deus querendo converter Deus a nós, ou nos aproximamos de Deus porque nós nos convertemos a Ele? Porque se nós nos aproximamos querendo converter Deus a nós, nós queremos que Deus simplesmente seja o abençoador dos nossos projetos, porque os senhores somos nós. Mas quando nós nos convertemos a Ele, nós nos aproximamos de Deus em gratidão para nos tornarmos instrumentos da missão de Deus aonde Ele nos coloca, independentemente das circunstâncias, independentemente do lugar geográfico. Por isso que, pela vontade de Deus, nós nos aproximamos, nos entregamos a Ele
pela vontade de Deus. Amém, irmãos? Ainda, a generosidade vai promover a igualdade. O verso 9 vai dizer assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Igualdade. Isso aqui que está dizendo é a Bíblia, tá certo? Aí alguém vai falar, mas isso aqui está muito socialista, esse negócio. Mas é a Bíblia, tá certo? Por quê? Porque a Bíblia vai nos mostrar uma questão muito importante, que em uma sociedade onde a gente não fica tranquilo enquanto nós não formos maiores do que os outros, a Bíblia vai dizer que quando nós cremos em Cristo, o nosso coração muda e a gente não fica tranquilo enquanto o outro não for maior que nós. Porque Efésios capítulo 2 vai dizer para nós considerarmos os outros superiores a quem? A nós. E em alguns lugares, quando eu cito esse texto de Efésios 2, as pessoas falam, será que está isso mesmo? Será que tem isso na Bíblia mesmo? Por quê? Porque a gente está tão institucionalizado, achando que a gente tem que considerar os outros iguais a gente, que às vezes a gente não se dá conta de que a Bíblia ela vai nos mostrar que é para nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é que é para considerar os outros superiores a nós mesmos. É por isso que quando nós nos convertemos a Deus. Mas à medida que nós nos convertemos a Deus, nós passamos a nos converter ao outro. E o outro passa a ser o alvo da nossa missão, porque agora nós passamos a incorporar a missão de Deus. É por isso que não é possível a gente viver um evangelho sem que a gente se incomode com a questão da pobreza, em ver situações tão degradantes como a gente vê hoje. Como é possível a gente viver em algumas cidades, não sei como é que é em Sorocaba, mas em algumas cidades, das 50 cidades mais violentas do mundo, das 50 cidades mais violentas do mundo, 20 estão no Brasil. Um caso assintomático é de Goiânia, que é a 30ª cidade mais violenta do mundo, tendo 60% da sua população se dizendo evangélica. Não fecha a conta. Como que a pessoa, uma sociedade que 60% dela confessa que crê em Deus, se a gente contar os católicos, vai para mais de 80% da população que se diz crer em Deus, que diz crer na Bíblia, mas mesmo assim é a 30ª cidade mais violenta do mundo. Porque se nós nos aproximamos de Deus e o sistema do coração de competição não for quebrado, a gente crê em Deus, mas crê em Deus para que Deus se converta aos nossos desejos. Como eu já disse para os
irmãos lá na zona, lá na Zona Leste, em alguns lugares lá dos nossos irmãos, é comum o pessoal do PCC, da bandidagem, antes de sair e fazer o seu trabalho noturno, passar na casa do pastor e pedir oração. Para que Deus os proteja, os guarde, os livre de todo mal. Aí falou assim, não, isso é absurdo. É absurdo mesmo. Como quando a gente entra numa competição mercadológica, numa concorrência, e a gente faz uso de meios não cristãos para vencer as concorrências. E depois a gente vem e agradece a Deus porque ganhamos a concorrência. Muitas vezes por meios ilegais. Então, quando nós cremos em Cristo Jesus, não é para que Deus se acomode a nós, é para que haja uma conversão, uma mudança de rota na nossa existência. Antes a gente vivia para si, agora nós vivemos para Deus. E porque vivemos para Deus, então o nosso coração mudou e agora nós nos convertemos a Deus, para que o projeto da nossa vida, a nossa missão seja a missão de Deus. E como a missão de Deus é trazer redenção, dignidade à humanidade, que muitas vezes a humanidade ela vive sem se parecer com o divino, a nossa missão é trazer dignidade e trazer novamente a glória e a graça de Deus para as pessoas que estão vivendo de forma desgraçada, fora da graça, e trazendo a graça novamente a essas pessoas. Essa é a nossa missão como igreja, essa é a nossa missão como cristãos, porque enquanto houver injustiça, enquanto houver essa disparidade com relação às classes, a gente não deve ficar sossegado. Muitas vezes eu vejo pessoas cristãs conversando sobre as desigualdades sociais porque estão incomodadas com a violência, porque a pobreza os atinge no sentido de que os pobres afetam a sua liberdade de ir e vir. E aí, porque há pobres e a bandidagem, então eles não podem andar na rua à noite, eles têm que andar sempre precavidos, eles precisam colocar grades nos muros. Só que a questão não é o fato de que a pobreza nos atinge e nos incomoda porque nos tira o conforto. É a questão que há desigualdade, é que ela existe, é que há crianças que são criadas num sistema de vida que a gente não imagina e nem passa pela nossa mente o que é viver 7, 8, 9 pessoas dentro de 2 cômodos, com os pais drogados, muitas vezes viciados em crack, as crianças largadas. Vivendo num
estado deplorável de vida. Como é que nós, como igreja, vamos atuar? Como é que nós, como igreja, podemos desenvolver a nossa fé e dar concretude à nossa fé? Através da generosidade, através de sermos luz nesse mundo que só pensa em competição. Nós temos o coração mudado e pensarmos na igualdade e na generosidade. Isso aqui é Bíblia, certo, irmãos? É a Escritura Sagrada. Está falando de ideologia social. Está pensando aqui em fundamento bíblico. Para que haja igualdade, verso 13. O nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Que haja igualdade. É por isso que Deus nos dá tantas competências, tantas competências. Deus nos dá tantos recursos e que nós temos a capacidade dada por Deus de achar soluções para todas as coisas nessa sociedade. Para todas as coisas. Não há problemas sociais que Deus não nos tenha dado as competências para achar soluções. Porque Deus já nos abençoou desde o Éden, quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Nós temos, irmãos, dinheiro de sobra. A gente acha que não tem. Nós temos competências de sobra. Nós temos estrutura científica e educacional de sobra. O problema é que é mal distribuído. Vocês acham que é possível, numa sociedade como a nossa, alguém morrer de fome? Sendo que 30% de tudo que se produz nesse país é jogado fora. Você acha que é possível? Você acha que é possível alguém viver, uma criança crescer, brincando no esgoto, com toda a riqueza que esse país, não vou falar dos países desenvolvidos, que esse país tem? Não é possível. Não é aceitável. Não é aceitável, possível é. E o que nós fazemos? É por isso que me revolta cada vez que eu vou na região da Celso Garcia, em São Paulo. Porque hoje há uma competição religiosa em quem constrói o templo maior e o mais suntuoso, o mais. Porque há essa competição. Não há competição de quem é mais generoso. Não há competição de quem se doa mais. É por isso que, se há algo que nós precisamos aprender quando a gente estuda a Bíblia Sagrada, é aprender a se parecer com Jesus. Deus, o texto vai dizer aqui, o verso 9: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, quando ele fala rico, era tudo, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. E hoje a gente pudesse ser generoso para abençoar aqueles que não têm. Isso a gente precisa aprender com Jesus.
porque senão a gente continua vivendo num sistema competitivo, mesmo declarando a nossa fé em Jesus. A gente declara a fé em Jesus, mas não vive como Jesus. E ao invés de ser uma contracultura, a gente cada vez mais massifica a cultura e traz essa cultura para dentro da religião, porque o sistema não muda. É por isso que quando nós cremos em Cristo Jesus, aprendemos com a sua palavra, nós precisamos ter o coração transformado, convertido a Deus, e não querer converter Deus a nós, mas nós nos convertermos a Ele e dizer: Deus, faça em mim a tua vontade. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Quero ser a luz desse mundo em trevas. Se as trevas são manifestadas no egoísmo e na competição, eu quero ser luz, manifestando o amor e a generosidade. E aí dá completude à nossa fé. Amém, irmãos? É por isso que, quando eu comecei hoje, eu falei que há duas coisas que a gente queria que não existissem, mas existem. Uma era a pobreza, né? E é isso que a gente tratou agora. Não queria que existisse, mas existe. E agora que somos igreja, nós somos o meio de esperança para aqueles que estão vivendo em desesperança. Porque em Cristo Jesus, nós nos convertemos a Deus para que possamos ser instrumentos de conversão de muitas pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos viver inteiramente para Ele. Depois do intervalo, a gente continua. Pessoal, antes da gente começar aqui o Efésios 6, estava lá conversando com alguém, agora no intervalo, lembrei de uma fala do Ed Benedictis, que eu achei muito interessante. Que ele fala assim que há três maneiras da gente viver: a apática, a antipática, a apática e a empática. Que ele vai dizer assim: a apática é aquele tipo de pensamento, quando a gente fala assim, o que é do outro, eu quero para mim. É o estilo de vida do invejoso, é uma antipática, né? Que tudo que o outro tem, ele quer. O apático é aquele que vive aquela filosofia de vida que cada um no seu cada um, né? Que diz o filósofo, né? Ado, cada um no seu quadrado, né? Porque o cara que diz assim: olha, eu não roubo de ninguém, mas não ajudo ninguém também. É o apático. Já ouviu isso ou não? E há o empático, que o que é do outro quero para mim, o outro, o que é do outro é do outro, o que é meu. E o terceiro, do empático, é que o que é meu é nosso. Qual dos três é a maneira cristã? Qual dos três? Terceiro, né? O que é meu é nosso, que vai dizer o texto lá de 2 Coríntios 8. Agora, é fácil isso ou não? Não é fácil, é um desafio. Por isso que só é possível a partir da presença de Deus na nossa vida, porque isso só é possível com conversão. O homem natural não consegue viver de forma empática, considerando o seu como nós, porque ele vive para si, e quem é de Cristo vive para o todo. Amém? Mas, como eu disse, há duas realidades que a gente gostaria que não existissem, mas existem. Uma é a pobreza, então nós somos a esperança do mundo para minimizar a pobreza e mostrar luz àqueles que não têm esperança. Mas há uma segunda realidade,
que a gente não gostaria que existisse, mas existe, que é o diabo, né? O diabo e seus anjos, os demônios. A gente não gostaria que existisse, mas existe, tá bom? E Efésios 6 vai nos trazer uma orientação importante de como que nós vivemos essa realidade e sabendo lutar essa luta invisível, mas real. Vai dizer assim a palavra do Senhor, Efésios 6, verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, e tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja lhe dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém. Esse texto vai nos mostrar que há uma luta e essa luta é real. Efésios é uma carta escrita por Paulo, o apóstolo, e que vai ser uma carta onde ele vai tratar de teologia nos primeiros 3 capítulos e de vida prática nos últimos 3. Ele vai começar dizendo no capítulo 1 sobre a Trindade e como essa Trindade se manifesta nas nossas vidas. No capítulo 2 ele vai falar como que a Trindade opera nas nossas vidas e nos faz uma nova humanidade. No capítulo 3 vai falar como nós formamos uma nova comunidade. No capítulo 4, como que nós formamos uma nova sociedade. No capítulo 5 vai falar como que essa sociedade ela tem sua matriz na família. E no capítulo 6 ele vai falar sobre essa questão mais espiritual. É uma nova realidade. Quando a gente vive a conversão em Cristo Jesus, nós mudamos de senhorio. Se você olhar no capítulo 2 de Efésios, ele vai começar dizendo nos 3 primeiros versos que nós estávamos sob a liderança de Satanás, porque vai dizer assim que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais nós costumávamos viver, quando seguíamos a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então vai dizer que nós, antes de conhecermos a Cristo, sem saber, nós vivíamos conforme a condução do maligno, porque nós estávamos mortos, nós não tínhamos consciência da maneira como nós vivíamos, e que essa maneira de viver era uma maneira de morto e escravo. Nós só fomos tomar consciência que nós vivíamos de forma totalmente errada quando a luz brilhou no nosso coração, quando fomos salvos pela graça, quando a graça fez parte da nossa existência. Então a gente percebeu o quão distantes nós estávamos de Deus, porque sem essa graça brilhar no nosso coração, todo mundo acha que tem Deus, não é verdade? Só quando a graça brilha no nosso coração é que a gente vai tomar consciência que nós não vivíamos
nem em Deus e nem para Deus. Nós vivíamos para nós mesmos e vivíamos conduzidos pelo espírito da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. É por isso que quando a gente vai lidar com as pessoas, um grande problema que nós temos, disse semana passada, um grande problema que nós temos é a expectativa que nós criamos com relação às pessoas, porque a gente tem a expectativa da suposição do bem em quem só tem mal. Então aqui vai dizer que antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e por isso vivíamos debaixo do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando a gente lida com essas pessoas, que tipo de expectativa nós devemos gerar nessas pessoas, acerca dessas pessoas? O bem ou o mal? O mal, porque são pessoas que estão afastadas de Deus, mas nós temos a suposição do bem. E porque temos a suposição do bem, nós nos frustramos quando essas pessoas nos fazem mal. Nós ficamos chateados, ficamos irritados, ficamos magoados porque alguém nos faz mal, ou fala mal de nós, ou intenta mal contra nós, sendo que isso deveria ser o normal. Porque se a pessoa não tem o supremo bem nela, não tem como ela manifestar o bem, porque nela só está o mal, uma pecadora, pessoa pecadora. Então o texto vai nos dizer que quando a graça brilha no nosso coração, a nossa consciência, a nossa vida muda, nós nos convertemos, e nos convertemos a Deus. Agora que nós nos convertemos a Deus, quando nós lidamos com as pessoas que se converteram em Deus, agora a nossa expectativa muda, porque a nossa expectativa não é mais do mal, porque isso é da natureza dela. Agora a nossa natureza mudou, agora a nossa expectativa é do quê? Do bem. A pessoa agora crê em Deus, a pessoa entregou a vida a Deus, a pessoa agora vive o projeto e a missão de Deus na sua essência. Então o que eu devo esperar da pessoa que agora tem Deus, confessa a Deus, crê em Deus, diz que o projeto da missão dela está em Deus? O bem, porque a essência mudou. Mas vai dizer que toda igreja, todos nós que nos convertemos em Deus, nós vivemos uma época de batalha espiritual, uma luta, uma dificuldade. Por quê? Porque apesar do nosso coração ter mudado, nós ainda vivemos num mundo marcado pelo mal e pela maldade, e um mundo ainda onde Satanás e os seus anjos estão dando as últimas esperneadas. Como dizia meu professor João Alves dos Santos, o diabo e seus anjos estão dando as últimas esperneadas, porque o fim dele está declarado e é certo. Então, como é que nós vivemos em meio a essa realidade espiritual? Bom, primeiro, declarando que o Senhor é a nossa força, que nós não precisamos ter medo dessa realidade, porque é maior o que está em nós do que aquele que está no mundo, conforme vai dizer a Escritura Sagrada. O Senhor é a nossa força. Por isso vai dizer, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Apesar de a gente não ver as ciladas do diabo, elas existem. E coisas naturais a gente explica naturalmente. Coisas espirituais são explicadas espiritualmente. Certo? Então, às vezes, há coisas espirituais que acontecem e que a gente tenta explicar pela ciência ou pela natureza, e não dá para explicar. Quando eu me converti, aos 15 anos de idade, eu achava que esse negócio de
possessão demoníaca, esse negócio aí não existia não. Esse negócio não existe não. E a minha família toda era espírita, praticante. E quando comecei a orar pela conversão dos meus pais, fiquei 6 meses orando, jejuando e tudo mais. Quando o pastor, pela primeira vez, entrou em casa e foi orar pelos meus pais, a minha mãe caiu possessa. E a minha mãe, eu sabia que ela... Mas a gente aprendeu que o Senhor é quem nos guarda. Que quando a luz chega, o diabo e seus anjos terminam. Então, a gente não gostaria que essa realidade existisse, mas ela existe. Ela existe. E ela, além de existir, ela continua atuante, armando ciladas. É por isso que a oração ela é extremamente importante na nossa existência. Nós oramos cada vez mais para que nós sejamos revestidos na força do Senhor, para que o maior que está em nós é aquele que está no mundo. E aí a gente não tem problemas com assombração. Sério, nós somos um povo que não tem medo de assombração, não é verdade? Sim ou não? Sim. Mais ou menos? Amém. Nós não temos medo de assombração. Por quê? Porque a gente crê que o Senhor é que está sobre nós. E ainda que a gente ande por um vale de sombra e de morte, nós não temos mal nenhum, porque o Senhor é conosco. Agora, uma coisa é crer que em Cristo Jesus nós estamos seguros. Outra coisa é desconsiderar o mal. Em Cristo nós estamos seguros, mas não podemos desconsiderar a atuação do mal, tá certo? Porque muitas vezes ele nos engana. Essa batalha existe e tem que ser levada a sério, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. O que ele quer dizer? Que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas. É que muitas vezes você luta contra pessoas, achando que o problema são as pessoas, e o problema não são as pessoas. Dado de forma espiritual. Então, o que acontece? Acontece que muitas vezes nós lutamos contra pessoas e o nosso problema não são as pessoas. O problema é quem está conduzindo as pessoas. Porque se a gente entende a Escritura Sagrada como verdade, e ela vai dizer que há poderes que conduzem as pessoas, conforme vai dizer verso 2. E nós temos problemas, às vezes com familiares, com amigos, com nossos amigos, problemas relacionais. Muitas vezes a questão é espiritual, porque a nossa luta não é contra as pessoas, contra poderes e autoridades. É por isso que quando em Cristo Jesus eu rendi minha vida a Cristo, foi impressionante a luta que a gente teve dentro de casa.
a ponto dos meus pais me impedirem de sair de casa para ir à igreja. Eles falaram: se você quer sair para ir para bar, para bagunçar, pode sair, mas para ir para a igreja não. Aí a gente acha, e na época eu achava, que a minha luta era contra os meus pais, mas a luta era espiritual. Percebe? Sim ou não? A luta era espiritual. Tanto que quando o pastor chegou em casa e foi orar pela minha mãe, cara, processo. A luta era espiritual. Então há situações, e muitas das situações que a gente vive, que a gente tem que lidar espiritualmente e não carnalmente, achando que o problema são as pessoas. O problema muitas vezes é que a gente precisa dobrar o nosso joelho e orar. É por isso que ele vai dizer aqui no final do verso, ele diz assim: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Que tudo é isso que a gente precisa se revestir. Que tudo é esse que a gente precisa está revestido. Tudo revestido da armadura de Deus, mas principalmente da arma de ataque. Qual que é a arma que nós temos de ataque nesse mundo? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é interessante quando o Paulo, depois de falar de toda a armadura de Deus, eu não vou detalhar toda a armadura porque não dá tempo, mas eu quero chamar a atenção o propósito pelo qual o Paulo pede para que a igreja ore. Ele vai dizer assim: olha, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí ele vai pedir oração. Ele vai dizer assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Então ele vai começar dizendo que a palavra é a espada do Espírito, a única arma de ataque vai ser a Bíblia, e depois ele vai começar a pedir oração por todos os santos, mas para que principalmente Deus dê a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Sabe por quê? Porque se há algo que pode mudar o coração de uma pessoa, mudar o Senhor de uma pessoa, essa é a palavra. É o Senhor Jesus por meio da sua palavra. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só o Evangelho pode transformar a vida e o coração de alguém. E quando o Evangelho muda, então o senhorio dessa pessoa muda. Porque agora ela não vive mais conduzida pelo Espírito do poder do ar, mas agora ela vive conduzida pelo Espírito de Deus. O senhorio mudou. Então, como é que nós podemos resistir? Nós podemos resistir pela oração. Mas como que as pessoas são transformadas? Pela palavra. Pela mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. O mistério porque as pessoas não compreendem naturalmente, racionalmente, mas compreendem pela fé. Então, como é que nós lutamos essa batalha espiritual? Coisas muito simples. Orando todo o tempo. E à medida que se abre oportunidade, prega o Evangelho. Administra a palavra do Senhor ao coração das pessoas. Porque é isso que pode mudar uma vida. É isso que pode mudar uma realidade. É isso que mudou a realidade da minha família.
uma família totalmente espírita, uma família totalmente fora da presença de Deus, foi transformado pela graça.